Seja muito bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa, seu podcast semanal e favorito, onde a gente conta histórias simples e poderosas, extraindo disso os princípios elementares para uma vida extraordinária. Nesse episódio, é um episódio muito especial porque é o episódio que encerra a nossa temporada de 2024. Então esse é o último episódio que a gente vai gravar esse ano, tá? E muito obrigado para você que chegou até aqui conosco, que acompanhou essa jornada. Esse aqui já é o episódio número 33 e eu tô muito feliz de poder estar aqui em todos esses episódios. Muito obrigado pela tua audiência e vamos para o episódio de hoje e eu te vejo no próximo ano. Estamos aqui com o Chico Preus, eu me chamo Lucas Alves. Chico, quem é que tá com a gente hoje, Chico? Me apresenta. Primeiramente, é uma honra estar aqui novamente. Primeira vez que a gente tá fazendo abertura aqui. Primeira vez, né? Então fica aquela coisa... Mas é uma honra estarmos aqui. E o cara que está aqui hoje, primeira vez que eu apresento de verdade o podcast com você, né? Sim. Então, oficialmente, né? Oficialmente, primeira vez. E é uma honra para mim apresentar esse convidado. Fabrício Rodrigues, ele é pai de 4 meninas, pastor do Bola de Neve Curitiba. Ele é especialista em treinamento para jovens e adolescentes, fundador do projeto LDA. É um grande homem de Deus. É um cara que lá no começo da minha carreira da fé, ele olhava para mim e não me julgava, mas me amava. Era um cara que foi Jesus nos tempos difíceis da minha vida. Legal. No começo de tudo. Então é uma honra dar esse oi, cumprimentar esse grande homem de Deus e escutar essa história maravilhosa, Fabrício Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, seja bem-vindo. Que honra. Honra minha estar participando aqui, né? Conheço o Chico de muito tempo. Não sei se eu vou poder contar as histórias dele aqui também. Não sei se é bom contar as histórias dele do passado, né? É que eu sou pastor, cara, vai dar ruim. Eu acho importante. Será que é? Cuidado! Não, aqui tá tudo aberto. Não, mas eu fui um cara que deu trabalho, velho. Você tá ligado? Eu sei. Né? Você sabe. Mas onde habitou o pecado, superabundou a graça, né? Cara, é isso aí. Cara, todos nós, né? Eu quero começar assim entendendo, Fabrício, quem é o Fabrício hoje? Vamos entender quem é você hoje e depois a gente volta lá atrás e faz essa ponte. Tá. Pra entender a tua história. Eu acho que meu principal atributo hoje que me define é ser pai, né? Sou pai de 4 meninas. Eu tenho um pacto com o Senhor que sempre que eu vou ministrar, sempre que eu vou pregar, eu abro as minhas pregações lembrando isso, que eu sou um pai de 4 meninas, sou um menino que veio de uma periferia do interior de São Paulo, que o pai era alcoólatra e que sempre sonhou em ter uma família que pudesse sentar na mesa e dar bom dia e boa tarde, te amo. Não tive isso e o fato do Senhor ter me alcançado me permitiu viver isso. Então minha família hoje é um sonho realizado. Eu sempre falo isso, sempre que eu vou pregar, é uma coisa que eu tenho com Deus, sempre que eu vou pregar, o pessoal da minha igreja não aguenta mais ouvir essa história, a galera que vai sempre, né? Mas toda vez que eu vou ministrar eu falo isso. Eu tenho 4 filhos, uma esposa maravilhosa, uma família maravilhosa, e esse é o meu maior feito em tudo. Acho que o que mais me define é isso, ser pai de 4 meninas. Inclusive quero deixar um abraço aqui, um beijo para minha filha Gabi, que tem 19 anos, para minha filha Radassa, que tem 12, para minha filha Laura, que inclusive passou mal essa noite, a gente estava no hospital e tudo, com 6 anos, e a Lorena, que tem 3 anos, e minha esposa Mônica. Então, eu gosto de dizer assim, eu acho que o que mais me define é ser pai de 4 meninas. E aí, sou pastor ali na Igreja Bola de Neve aqui de Curitiba, com muito orgulho. Venho de uma história que a gente vai estar falando um pouquinho aqui, e eu me considero um sobrevivente da periferia, alguém que cresceu num meio onde muitas pessoas se enveredaram para o crime, para as drogas. Eu, graças a Deus e graças à minha mãe, ao joelho da minha mãe, das orações dela, trilhei esse caminho. Sou um pastor hoje que ama jovens, ama adolescentes, tem uma parada especial por essa geração, acredita na conexão entre as gerações. Enfim, eu acho que eu sou uma mistura de tudo isso. Legal. Cara, as primeiras lembranças que eu tenho de você é você com uma calça jeans azul pulando no meio dos adolescentes da igreja. Que interessante, cara. E aí, a última vez que eu lembrei de você em alguma situação assim, foi quando estourou aquela questão da bola de neve e um monte de gente começou a se desligar da bola de neve.
eu lembro que veio... é recente, né? Que é recente, aí eu lembro que veio algo bem forte no meu coração. Tá tudo bem, o Fabrício tá lá. Que legal, tipo, cara. se o Fabrício tá lá, tá tudo bem. Que bênção. Tá ligado? De verdade, assim, diante de Deus que eu falo isso pra você. Vai fazer chorar aqui, né, Chico? Não, de cara. não, é verdade. Eu tenho um profundo respeito por você. Que você nunca quis ser líder. Você sempre foi um líder. Amém. Então os adolescentes, você tinha o cheiro deles. Era gostoso estar com você, entendeu? Naquela época era tipo assim, não tem um pai em casa, não tem uma mãe, minha casa é o terror, mas lá na igreja tem o Fabrício, que é um cara que gosta de estar com a gente, que ele gosta mesmo de estar com a gente. Entende? Então essa é a lembrança que eu tenho de você. Então por isso que para nós é interessante, é importante hoje a gente contar essa história, para que as pessoas entendam que talvez você seja o Fabrício de alguém hoje, quem está nos assistindo, ou talvez você precise se conectar a alguém que vai momentaneamente assumir um papel e ser um modelo de homem de Deus, um modelo de pai, um modelo de pastor. E aí me diga, onde Jesus mudou essa ideia, essa história de um homem de periferia, um cara que tinha um pai alcoólatra, que na verdade... é alguém que tem que ir pro crime, porque você não tem referência em casa, o teu contexto é meio complicado, a tua ideia talvez é pelo menos ser um cara meio doidão, assim. Como é que é? Como é que Jesus entrou? Então, cara, primeiro quero te agradecer pelas palavras, né? Eu tô um pouco emotivo, porque os últimos anos aqui foram bastante sinistros, né? Pancadaria. Mas eu sempre mantive essa essência, sabe? Você tá falando aí, e quem me conhece no Bola hoje vai me dar exatamente essa mesma descrição. Eu gosto de estar no meio da galera, é uma parada minha, não é nada exclusivo, mas é algo que o Senhor me coloca com muita clareza, assim, sabe? Que eu acho que o Evangelho, ele é mais simples que a gente imagina. É mais sobre comunhão, é mais sobre estar junto. E ter vivido isso e ouvir você falando assim, né, me trouxe a memória, né? Você falou, pô, a primeira lembrança que eu tive de você é de calça jeans pulando no meio da galera. E talvez se você for no Bola de Neve hoje e perguntar pra galera qual foi a última lembrança que eles têm de mim, provavelmente eles vão falar que eu tô de calça jeans pulando no meio da galera lá. Ainda que tenha virado a essência, né? A essência continua, cara. Que legal lembrar disso, né? Agora falando um pouco sobre a minha história, cara, da periferia para o que eu vivo hoje, eu me lembro de um episódio, sabe, em que eu estava numa fogueira, nós estávamos, uma molecada, eu não sei se acontece isso em Curitiba, mas no interior de São Paulo acontecia bastante, no final do dia, às vezes estava frio, a gente fazia fogueira e ficava todo mundo em volta da fogueira e conversando, e na periferia a gente falava muito sobre o crime mesmo, né, infelizmente, adolescente, eles começavam a falar sobre as coisas que tinham sido feitas, coisa que, roubaram fulano, não sei o que e tal, toda aquela coisa. Na minha época, ainda o tráfico na cidade não era tão forte como era, então falava-se bastante sobre roubo. E eu comecei, de repente, a olhar em volta, assim, e eu vi aquelas canelas secas, assim, sabe? Aquelas que pareciam uma lousa, assim, né? Os caras com a havaianinha, que na época que a havaiana não era gourmet ainda, com prego e tal. E eu fui passando o olho e fui olhando, assim, né? Aquela luz da fogueira, sabe aquela coisa bem poética assim, a sombra ali e tal, e eu fui passando e de repente parei num cara que eu vi um tênis, né, no meio dos chinelos ali, das havaianas, tinha um tênis ali, e a hora que eu olhei o tênis, na época, era um tênis que era famoso na época, que era M2000, lembro até hoje. Ô, louco. Um M2000 preto e tal, escrito em branco assim e tal, e aí eu fui subindo a minha visão, e eu vi uma calça da Zump. Não sei nem se tem essa marca ainda. Tem. Vi a calça da Zump e tal. E subi um pouquinho mais e vi uma camisa da Nicoboco. Camiseta, sei lá. Um surfista e tal, escrito Nicoboco aqui e tal. E de repente eu olhei e vi uma correntinha no cara. E aí eu olhei pra face do cara. E aí foi como se destapasse a boca dele. Porque ele já tava falando, né? Mas eu não tinha prestado atenção. E de repente eu olhei pra ele e pum. E de repente ele tá falando de como ele fez um assalto. De como ele fez um roubo, isso, aquilo e tal. E aí, cara, eu comecei a olhar em volta e comecei a observar que tava todo mundo olhando para ele. E a mensagem que estava sendo passada ali era a seguinte: se você... Ele não estava fazendo isso propositalmente, obviamente, mas ele estava... A mensagem que nos estava sendo passada é assim, mano, se a gente quiser,
ter um tênis desse, uma calça dessa, uma camisa dessa. Se a gente quiser ter a moral que esse cara tem falando aqui para as pessoas, a gente tem que fazer o que ele está fazendo. Então a referência ali era essa. Desses amigos que estavam na fogueira, muitos foram presos, alguns morreram, alguns estão presos, alguns se converteram, alguns, inclusive, hoje são figuras lá na minha cidade. E ali, cara, eu comecei a olhar e pensei assim, meu Deus, cara, parece que o que a gente precisa fazer é isso. Mas eu tinha, sei lá, cara, devia ter uns 13 anos mais ou menos. E estava inclusive afastado da igreja nessa época, sabe? E aquilo ficou na minha memória, sabe? Vivi longe dos caminhos do Senhor, dos 12 aos 17. Aos 17 conheci o Balão, que foi a igreja que a gente se conheceu. E 17 anos, eu tinha 17 nessa época aí. A hora que... Você tem quantos anos agora? Agora eu tenho 45. 43, ó, tô colocando 2. 43. Nasci em 81, velho. Faz as contas aí. Não, eu sou de 84. Então é... Mais ou menos isso aí, né? Um pouquinho só mais velho que eu. Eu tava com 17 para 18 anos, eu acho. 17 para 18. E ali eu encontrei Jesus de uma outra maneira, ali naquela igreja, né? Primeiro que minha mãe era assembleiana. Eu tive uma história antes desse se desviar, né? Que eu me desviei com 12 anos. Que eu nem chamo de desviar, porque na verdade eu não conhecia Deus ali. Sim. Eu conhecia o Deus da minha mãe, né? Da galera ali, mas... Você só parou de ir na igreja. Só parei de ir na igreja, bem isso mesmo. Que foi uma história bem engraçada também, porque eu... só emendando aqui, eu ia pra igreja, minha mãe me obrigava a ir pra igreja, né? Eu não conseguia entender algumas coisas. E parece que você não tinha liberdade de perguntar na época, né? Era sinistro, né? Se você perguntasse, você estava endemoniado, você ia queimar na fogueira. E hoje em dia na internet é meio arriscado isso acontecer ainda, né? Mas na época era mais offline. E eu lembro que minha mãe, cara, se você falasse alguma coisa, ela já olhava pra você assim, ai, inimigo sujo. Você que tá aí, vai saindo. Eu já tive uma situação dessa que minha mãe chegou e falou assim, sai em nome de Jesus. Eu falei, sai o quê? É eu falando. Eu que tô de cara. Então, a minha mãe, se eu falasse isso, velho, ai, tá querendo enganar ainda, pai da mentira. A minha mãe não tinha jeito. Maravilhoso. Não tinha, cara. Ela era sinistra. Minha mãe é uma benção, cara. Queria mandar um beijão pra ela. Só que aí, cara, eu tive uma experiência com um líder, Chico. Um líder que, inclusive, me lembra muito você. Um cara muito carismático. Um cara que faz muita diferença, que fez muita diferença, sabe? Obrigado. Ô, louco, que isso, café, meu Deus do céu, cara. Na sem açúcar do podcast. Fica sem açúcar mesmo, que maravilha. Valeu, André, obrigado. Obrigado, meu irmão. E aí, meu irmão, eu conheci esse líder lá na igrejinha, na Assembleia de Deus, lá no interior, e o nome desse cara era Davi, e esse cara fez uma ação de evangelismo. E na ação de evangelismo eu falei assim, caraca, velho, acho que dá pra ser crente, acho que vai ser massa ser crente. Eu gostei. E aí falei, vou me batizar. E aí na fila do batismo, um diácono da época, né? Os diáconos de hoje já são mais Nutella, mas naquela época os diáconos tinham uma cara de brabo, velho. Um cara que era pra você não levantar pra ir pro banheiro, sabe? Mano, o diácono, ele tinha licença poética pra te dar esporro, te dar moca. Vai tomar água por quê? De novo vai tomar água? Vai tomar água de volta, mano, né? Os caras tinham licença poética, né? Era exatamente. Quase o Capitão Nascimento, né? Assim, ó, vai levantar de novo, Zé? Tá com sede mesmo? Tipo, não passou. Tomar remédio. Vai tomar engole seco. Engole o comprimido seco. E esse diácono chegou pra mim, cara, e falou assim, ó, você não pode se batizar. Fabrício, você não pode se batizar. Você é muito novo. Cara, ali eu fui embora chutando pedrinha. Sabe como é que é quando você vai chutando pedrinha? Pensando assim, cara, ser crente já é chato. Os caras que são crentes são tudo chato já. E minha mãe falava assim, você tem que ser como fulano. Eu olhava pra fulano e falava assim, não dá. E aí eu pensei assim, quer saber de uma coisa? Vou meter o louco, ou vou sair fora e não vou mais pra igreja. E aí que eu parei de ir pra igreja. Mas no meio desse episódio aconteceu essa situação da fogueira, sabe? E isso ficou na minha memória.
Depois, lá na frente, com 17 anos, com 17 para 18 anos, que eu conheci o balão. Não, mas você tá, esse interior, de como que você veio para Curitiba? Então, daí, porque assim, ó, na minha cidade lá, hoje não, mas na época... Calma aí, tu é de onde lá em São Paulo? Registro, interior de São Paulo. Ah, é meio que Quase divisa com o Paraná aqui, dá 230 quilômetros. E lá era o seguinte, você completou 18 anos, na época, né? Ou você ia para São Paulo capital, ou você ia para Sorocaba, ou você vinha para Curitiba, ou você ia para o Japão. Pois é, lá tem um negócio de ir pro Japão. Os caras casavam pra ir pro Japão, era uma loucura. Era assim. E eu resolvi vir pra Curitiba, né? Meu irmão já tava em Curitiba e eu vim pra Curitiba. Chegando aqui, eu conheci a igreja, porque eu morei do lado, numa pensão do lado ali. Lembra do Paulo? Não sei se você lembra do Paulo, que era um menino que gostava muito de você, cara. Paulo tá em Araucária. Com certeza ele vai ver esse podcast. Qual Paulo? Paulinho, a gente chamava ele de Paulinho, tinha um cabelo tigelinho, assim. Sei, ligado? Sei, Então, gente boa. Isso, gostava muito de você. Até hoje, ele sempre pergunta de você. E aí, cara, aí eu conheci Jesus lá. Eu lembro que quando eu entrei no balão a primeira vez, eu pensei assim, meu Deus, que perca de tempo desse povo aqui, velho. Galera dançando. À direita. E era uma igreja de tenda. Sim. Era uma coisa... o nome já balão, era inovador. O nome era Igreja do Evangelho Eterno, mas era chamado de Igreja do Balão, porque ela era tipo uma tenda de circo. A igreja era uma tenda de circo que ficou por, sei lá, não sei se tem ainda. Tem, ainda Cara, tem. eu lembro que a tua mãe viveu alguma coisa muito importante nessa igreja. Sim, ela se converteu lá. Sim. Minha mãe se converteu lá. Eu lembro Muita que ela falou isso no gente- podcast dela. Muita gente em Curitiba viveu coisas importantes no balão, né? Cara, na verdade, a Igreja do Balão, ela foi uma... Eu não sei se tem alguma igreja de Curitiba que semeou tantas pessoas Também não sei. para a cidade mesmo, assim, que era uma igreja... Na época, você vai lembrar, tinham algumas igrejas que entravam em evidência. Então tinha o Balão, que era uma igreja muito forte. De repente veio a primeira quadrangular. Isso. Aí Aba, Aham, foi isso mesmo. né? Foi Comunhão isso Cristã Aba, e daí veio a Bola de Neve. Foi isso mesmo. Foi essa, é essa? Foi essa sequência, Foi a inclusive. sequência, que daí você... E cada vez que surgia uma dessa, uma galera migrava, né? Era isso mesmo. Tinha o êxodo. Era isso mesmo, cara. Mas o Bola de Neve, o Balão, cara, foi uma igreja, que quebrou paradigmas, né? Os caras em 82, 83, os caras já apagavam a luz, né? E isso nessa época, eles estavam à frente da época deles, né? Tocava rock e tal. Eles faziam umas paradas fora. Nasceu muito inovador, né? Tipo... Então, eu não vivi isso, né? Eu ouvi as histórias, né? Eu sou igual o filho que nasceu lá no deserto, já naquela época, era isso, era aquilo. Mas ali eu acabei conhecendo Jesus de verdade, conhecendo Deus como um pai e não como um senhor de barba branca com um porrete na mão, tentando me acertar, que era essa a concepção que eu tinha de Deus. E ali eu lembrei desse episódio da fogueira, sabe? Tipo assim, eu lembrei disso, eu falei, cara, os caras que crescem na periferia, na maioria das vezes, na periferia e na favela. Hoje, graças a Deus, a internet ajuda nisso, né? De um lado positivo, de um lado negativo. Mas traz referência. Mas na época, era o que a gente tinha de referência, entendeu? Então, tipo assim, se não é a minha mãe em oração, me empurrando, sabe? Porque o cara, eu falo assim, né? O cara que desvia, o cara que sai, que para de ir pra igreja, mesmo errado, ele tá sempre com o pezinho assim, ele fica sempre com medo, né? Às vezes ele tá vindo lá de uma balada, né? Zoando, né? Tem uns caras que faziam umas coisas assim. E aí, mesmo assim, o cara tem um temorzinho lá dentro do coração dele. Fala, rapaz, se Jesus voltar agora, eu tô lascado, meu irmão. Eu quantas vezes me meti em briga, no meio da briga eu voltava pra Jesus. Falei, Jesus, me recebe, Senhor. No meio da... Armando aqui, ó. Armando pro pau sul. torando ali, esse Senhor. Geralmente era quando eu tava apanhando. Que voltava. Se tava ganhando, tava grandão, né? Então eu acho que tem muito essa minha mudança, né, da periferia para o que eu vivo hoje. Eu acho que tem muito a ver com a influência da minha mãe, que embora ela de uma maneira muito, na minha época ali eu achava que era chata, né? Minha mãe era o seguinte, velho, eu tava tomando banho para ir pra balada, ela chegava na porta do banheiro e começava a cantar assim, ó: meu amigo, hoje tu tens escolhas.
vida ou morte, qual vais aceitar? Ela dava ênfase no... Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Então você ia pra balada pensando, né? Aí minha mãe falava assim, olha, quem muito sabe, muito será cobrado, hein? Eu falei, então para de falar, pelo amor de Deus, deixa eu curtir a paz. E embora tenha sido de uma maneira que eu achava ali na época chata e tal, aquilo cravou no meu coração, e na hora que eu vim morar para Curitiba, vim morar sozinho, passei os meus dilemas aqui, conhecendo Jesus, eu me lembrei de tudo isso. E aí, pelo fato de eu ter me lembrado desse lance, que eu acho que foi uma parada icônica que aconteceu comigo dessa fogueira, eu sempre fiquei voltado para jovem e adolescente, entendeu? Porque daí eu acreditei que, de alguma maneira, eu poderia fazer a diferença. Eu tive amigos que não tiveram essa oportunidade, né? Que se afastaram e que infelizmente se perderam. Me lembro de um menino em especial que depois eu voltei para registro. Não voltei a morar, mas voltei num passeio lá e estava tendo uma festa. E eu sempre fui um pouquinho diferente, assim mesmo estando na igreja. Eu fui na festa dos caras lá e a festa era toda... Aí eu coloquei um CD, na época era CD do Expressão Ativa, que é um grupo de rap que é cristão, mas ele não se denomina cristão, então eu achava bem eficiente, assim, porque ele conseguia entrar com muita facilidade, e coloquei lá, e aí esse menino veio falar comigo, e aí esse menino chegou pra mim e falou assim, comprei um Corsinha e tal. Nessa época, mano, o carro era um luxo, né? Então, tipo assim, ele tava falando que ele comprou um Corsinha pra um cara que tava vivendo numa pensão em Curitiba, né? E eu falei pra ele assim, mano, mas e aí, cara? E além disso, tem mais além disso, né? Isso aí não vai comprar a tua vida eterna. Blá, blá, blá. Infelizmente, eu acho que depois de 2 meses atrás, ele foi baleado numa execução, num acerto de contas e tal. E eu espero sinceramente que ele tenha lembrado ali na hora, porque foi uma execução com certeza. E eu falei pra ele, lembro perfeitamente que eu falei pra ele, que era uma fala que eu carregava, que era sobre o Dimas, né? Sobre Dimas, o bandido, né? Que é citado na música do Racionais, muito citado, que hoje todo mundo fala, né? Eu tive na penitenciária, inclusive esse sábado ele estava comentando isso, né? Que muito se fala sobre vida louca, né? Da periferia, né? Vida louca é o cara que é o bandidão e tal, isso, aquilo. Mas quando você vê na letra do Mano Brown, que ele fala isso, ele coloca Dimas como o primeiro vida louca da história, né? E aí a pergunta é por que ele não coloca Gestas e só coloca Dimas? Porque Dimas se arrependeu, Gestas não. Dimas olha para Jesus e diz assim, cara, ele não fez nada para merecer estar aí. A gente fez. Ele reconhece quem ele é, ele reconhece quem Jesus é, e aí ele ganha acesso ao paraíso, né? Então eu sempre falei isso para meus amigos de periferia, então eu sempre falava assim, vida louca é quem se arrepende, velho, não é quem faz a loucuragem e tal, tem que se arrepender, irmão, e tal, não sei o quê. E eu me lembro da última fala com esse menino, na hora que eu tava saindo, que eu falei para ele foi, só não vai esquecer de Dimas, mano. Primeiro vida louca da história e tal, não sei o quê. E eu espero sinceramente que naquele momento ali ele tenha lembrado disso. Mas eu acho que, em suma, foi isso, sabe? A referência que minha mãe era, né? E o desejo de não ser, é triste falar isso, mas o desejo de não ser como meu pai. E eu, de verdade, não carrego mágoa nenhuma do meu pai. Graças a Deus consegui me acertar com ele. No último momento, Deus me deu esse presente. Ele morreu com 56 anos, muito novo. Mas Deus me deu a condição de me acertar com ele, que foi uma história linda também. Mas eu não queria que os meus filhos, por isso que eu falo esse negócio de família, né? Porque eu não queria que as minhas filhas vivessem o que eu vivi, sabe? De repente não ter um bom dia. Meu pai não sabia lidar com as emoções. O pessoal mais antigo era assim, né? E aí, como ele era escravo da bebida, ficava um pouco mais difícil. E eu decidi que aquilo acabava em mim, que isso não seria passado para frente. Então eu acho que tudo isso, a junção de tudo isso e o desejo de fazer diferença no universo dos jovens, dos adolescentes, me trouxe para o que eu vivo hoje, que a gente chama de chamado, propósito, né? E aí você, de repente, está na igreja do Evangelho Eterno, igreja do Balão. Você casou com quantos anos? Casei com 21. 21. Uhum. Eu acho que eu não era dessa época na tua vida, talvez? Ou era? Eu acho que você já tinha saído. Você passou... Não, eu fiquei... Eu saí da igreja do Balão, acho que em 2008. Mas eu acho que você teve um tempinho de desvio, né, irmão? Não, mas eu nunca deixei de ir na igreja. Na minha vida inteira eu nunca deixei, mesmo... Porque assim, ó, eu não tive nenhum desvio.
eu tava tentando me achar em algum lugar. Não, mas digo tá ligado? Então, mas eu acho que no balão, né? Eu acho que teve uma época que você não ia no balão. Então, eu tava na primeira quadrangular. Isso, acho que foi. Queria minha Alex, não foi? E minha família foi. Isso. E aí eu fui com eles. Aí chegou um tempo eu falei, cara, tá minha família lá, mas meus amigos estão na igreja do balão. Aí eu voltei sozinho. Isso, entendeu? Isso, então isso. Eu tava lá, mas eu vim pra cá. Daí eu vim pra igreja do balão. Isso. E foi uma época que, só pra contextualizar, quando eu falei assim, pô, você é do cara que não me julgava, não sei o quê. Cara, Deus levantou mendigo pra falar comigo. Deus fez coisas absurdas, assim, pra eu entender o amor dele, né? E... de fato, cara, a conversão pra mim, ela aconteceu depois de muito tempo que eu já tava na igreja. Que parece que... E foi... ninguém me falou nada. Foi do nada, na beira da praia, que eu comecei a cair num batismo de consciência. E ali minha vida nunca mais foi a mesma. E o voto que eu tenho com Deus é me mate um dia antes de eu me desviar. Amém. Foi jamais permitido na minha vida desde 2009. Que eu vivo essa realidade. Estou casado há 13, vai fazer 14 anos. Tenho filho, sou pastor há mais de 10 anos. Na minha timeline, que eu lembro de você, era que você, no primeiro estágio, você falou, eu vejo exatamente isso que você falou aí. Eu falei, embora eu tenha falado que desviado, querendo dizer que você não caminhou conosco ali no balão, né? Eu não sabia bem onde, eu sabia, acho que uma época você foi pra primeira, pra aba, não lembro muito bem. A aba eu fui depois que eu mudei pra aba, quando eu conheci a Neia, que se tornou minha esposa. Isso. E aí... Mas você ia, lá, mesmo na primeira, você sempre ia, depois do culto, lembra que você... Ia jogar ping-pong, ia lá na igreja, Só que eu lembro desse episódio em que você se firmou. Eu lembro disso, eu lembro dessa conversa. Que você falou que você teve um encontro real, genuíno com o Senhor e tal. E o engraçado do Chico, cara, é que ele sempre carregou uma liderança nata. Mano... Mesmo antes de se converter totalmente, de estando na igreja, porque cresceu na igreja e tudo, ele carregava uma liderança que era um negócio absurdo, a liderança dele. Tipo, cara, absurdo. Tipo assim, como eu tava falando aqui, né, que lá no meu bairro, tinha pessoas e elas viam as referências e tal, isso, aquilo, mas tinha pessoas com dons lá, né? Tinha um amigo lá que o cara era... um líder nato, igual o Chico, assim, uma liderança nata. O cara é um líder nato. Só que lá a referência dele era o crime, né? E ele acabou até hoje, infelizmente, tá no crime. Mas vai se converter em nome de Jesus. Só que ele carregava, eu até via bastante isso, ele carregava a mesma liderança do Chico. O Chico carregava uma liderança que era o seguinte: se ele vai pro retiro, a gente que cuidava do retiro tinha que ficar esperto com ele, porque ele não aprontava sozinho. Ele tinha uma legião. Gangue, né? Tinha uma gangue. Caminhava com ele. Era perigoso. Cara, todo mundo vinha com ele, cara. E se ele apontava a ideia, meu irmão, ia acontecer. A gente já ia falar, verdade. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Cara, é verdade. Cara retiro, cara, meu Deus. Fabrício, eu tenho uma pergunta, cara, que assim, ó. Eu sou um cara que eu me converti por causa de um ministério de adolescentes, né? Eu sou do Rio de Janeiro, e era de uma região pobre do Rio de Janeiro, né? Da Baixada Fluminense. E, cara, lá tinha um projeto chamado CST10, do meu pastor, que foi meu pastor até eu me mudar pra cá. E assim, eu quero te fazer uma pergunta que é uma pergunta que eu fiz pra ele já. Que, cara, assim, como é que é lidar você com o Ministério de Adolescente, como é que é lidar com a inconstância, às vezes, do adolescente, e com um lugar em que ele vai... Ele, na real, não sabe o que ele quer, né? E aí, por exemplo, nesse projeto, no Sexta 10, que foi assim, hoje ele tá completando 10 anos, né? Tem 10 anos que esse projeto existe, e ele acontece toda sexta-feira às 10 da noite. Então, ele fazia isso já para que o cara ele ficasse assim, pô, vou pra balada ou vou pro Sexta 10. Legal. E tem vários amigos daquela época que eles iam pro Sexta 10 porque a menininha que ele queria tava no Sexta 10. E aí ele tava lá pela menininha, ouvia de Jesus, quando ia ver, tava chorando no altar, assim. E, cara, eu vi muita gente conhecer Jesus nesse período, muita gente que continuou com Jesus e muita gente que, cara, hoje foi aquele momento, foi a fumaça, né? Sim. Foi passageiro, assim. Como é que é pra você, assim, ver vários jovens com potencial? Como é que fica no teu coração, cara, isso, assim, que você sabe, você olha, você sabe, esse cara é líder nato. Isso. Esse cara, ele tem poder de influenciar o influente, sabe?
Ele tem aquele negócio que, irmão, é dele. E você vê esse cara tomando decisões ruins. Como é que é pra você lidar com isso? Cara, esse é um ponto crucial, acho que na vida de qualquer líder de adolescente, né? Hoje eu já não lidero diretamente adolescentes, mas tenho uma paixão pelo adolescente, cara. Primeiro que assim, quando eu comecei a liderar adolescentes, que foi minha primeira função na igreja, foi liderar adolescentes lá no Balão, né? Eu comecei a estudar um pouco mais sobre o adolescente. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa entender, né, que se o Senhor nos traz para uma função, é porque ele já viu, ele já depositou na gente alguma coisa que a gente pode oferecer ali. Só que eu penso que eu passei isso. O que eu estou falando para vocês aqui foi empiricamente, não foi, talvez falando aqui fique mais fácil, mais bonito, mas na prática foi muito doloroso. Então, por exemplo, quando você vê um cara, por exemplo, na época, o Chico, um baita potencial, e aí você ficava sabendo dos rolês dele por fora, que ele fazia na época e tal. Cara, dá um desespero, um negócio. Se você perguntar pra minha esposa, ela confirma isso pra você. Eu chegava a vomitar às vezes, passava mal. Porque o meu medo era que não desse tempo, né? O meu medo era que, de repente, um dia esses caras estão voltando de um Vitória da vida lá e aí o carro bate e aí os caras morrem e aí você vai ficar, sabe? Rio, chega, que foi, diga. Cara, você tem não foi carne nem sangue, né? Não, você tem tudo fresquinho na tua cabeça. Não foi carne nem sangue, né? Cada nome, cara. Eu ia até pra balada chamada Vitória Vila, a gente falava, vamos no culto da Vitória, velho, meu Deus. Isso era terrível. Meu Deus, cara. Toda a Vitória. Os caras eram terríveis, cara. E eu acho que o nosso maior desespero é o que poderia acontecer nesse intermédio. Eu sempre, talvez pela minha história, eu sempre achava assim, ó. Eu sempre criei naquela palavra, será salvo tu e a tua casa. E, por exemplo, dando o exemplo do Chico aqui, né, que hoje é um pastor, uma referência, mas que passou a adolescência. E todos nós aqui, se você pegar todo mundo teve que atravessar essa adolescência, que é um período difícil também. E o fato que eu sempre pensava assim, ó, por exemplo, na questão do Chico, né? Pô, conhecia a irmã dele, né, a Fer, conhecia a mãe dele, sabia que mais cedo ou mais tarde o Senhor ia puxar esse cara, de um jeito ou de outro ia puxar. Só que o lado humano fica com medo de acontecer alguma coisa no meio desse caminho. Então, cara, eu chegava a ter reação física, né, de ficar mal. Tô dando exemplo do Chico, mas depois do Chico teve muitas outras pessoas, muitos outros adolescentes. Eu brinco que se eu escrevesse um livro, tinha adolescente que ia ser 3, 4 capítulos, que a gente ia lá e pá, e fazia, de repente o adolescente pega o caminho errado. Mas eu tive uma experiência com Deus que mudou a minha visão disso, que mudou assim algo internamente, como lidar com isso. Porque, cara, isso estava me fazendo mal, literalmente. Boa, aprofunda nisso aí. E hoje eu carrego isso pra mim como algo pra vida, assim, em todas as áreas, né? Eu, uma vez, tinha uma menina em especial, ela vai saber dela, ela vai saber que é ela, e que a gente estava cuidando, uma adolescente, e tinha uma história por trás, falta de paternidade, uma série de coisas, e a gente cuidando. Cara, mas ela sempre escapava e zoava, e sabe? E eu via o potencial que ela carregava. E aí um dia a gente fez um trabalho, cara, toda semana, eu e minha esposa, e pá. E era uma igreja que já estava uma igreja pequena na época, né? Uma igreja menor, então era massa porque dava para se acompanhar ali de pertinho. E um dia, cara, eu tô indo embora e tô passando assim, eu morava ali no Capão da Embuia, moro inclusive ainda ali. Aí eu tava passando assim, ó, e eu vi ela numa festa. Uma dessas festas, né, que você pode imaginar como é que era. Cara, cheguei em casa, comecei a vomitar. Fiquei mal. E menina é mais embaçado ainda, né, porque você pensa, pô, cara, os caras bêbado, chapado, pode fazer um monte de coisa, cara. Filha? Nessa época eu já tinha uma filha. O que piora muito a situação. Pô, muito, né, cara? Você começa a projetar cenários ali, você fala, cara, se acontecer isso, e se acontecer aquilo outro. E aí eu tava vomitando, eu me lembro perfeitamente que eu tava vomitando, cara. E aí eu senti como se o Espírito Santo estivesse me olhando assim, sabe? Tipo, sabe aquele amigo que fica te olhando assim, ó, você vomitando ali? E aí de repente ele me falou assim, deixa eu te perguntar, quem ama mais ela? Você ou eu? Cara, aquilo me constrangeu. Aí eu falei, o senhor. Eu falei assim, então você precisa confiar mais, cara.
Sou eu que faço, não é você. Não é na sua força. A ovelha é minha. Você não pode esquecer disso. Cara, eu trago isso pra minha vida. Então assim, depois disso, muita coisa aconteceu. E eu tenho um tempo ali no Bola mesmo, eu meio que era designado para pessoas que ligavam, que estavam com problema, pensamento de suicídio, todas essas coisas. E aí eu no WhatsApp, tipo, negociando ali com a pessoa, sabe? A pessoa, vou matar, vou pular, não sei o que. E eu tô ali, não, peraí e tal, eu sinto sua dor, e não sei o que, e sinto, tentando tirar ela. Então, se você procurar no meu celular, você digitar Lázaro, você vai ver um monte de Lázaro. Lázaro Fernando, Lázaro Alexandre, Lázaro isso, Lázaro aquilo outro. Porque era o jeito que eu colocava para identificar que essa pessoa estava num ambiente de morte. Só que o fato de eu ter passado isso lá atrás, quando eu ia falar com essas pessoas, eu conseguia fazer isso com mais tranquilidade, sabe? Porque senão, cara, eu ia ter um troço, porque você imagina, a pessoa tá falando, não, eu vou me matar aqui, e não sei o que. E eu tenho que ter tranquilidade para tranquilizar ela, eu tenho que sentir a dor dela, mas tenho que direcioná-la a sair desse lugar. Só que eu não posso ficar na dor dela, porque senão eu me desespero, porque podia acontecer. E eu estava preparado psicologicamente para caso acontecesse, porque eu pensava assim, cara, se Deus permitir que isso aconteça, quem sou eu para evitar? Então eu acho que o ponto assim, né, com adolescente e com qualquer membro é entender que a ovelha não é nossa, sabe? A ovelha não é minha, cara. Eu tô ali, tenho que fazer o meu melhor, acredito que preciso fazer o meu melhor ali, mas quem deu a vida por essa pessoa já ressuscitou e deu a opção. Senhor, Deus nos ama tanto e tal, toda aquela coisa de João 3,16, né? Só que Deus dá a opção, né? Ele fala assim, cara, você precisa aceitar. Se você não aceitar, cara... Então, tipo assim, como que eu... dentro da minha fragilidade humana, de certa maneira, quando eu faço isso, quando eu fico naquele desespero, é como se eu não quisesse dar a opção que o próprio Deus deu a opção para a pessoa. Só que a pessoa vai colher consequência. Então é natural que a gente sinta. E eu sinto até hoje. Mas, de certa forma, até é difícil para mim explicar, mas de certa forma eu aprendi que a ovelha não é minha. E aí isso blindou meu coração, assim. Não é que eu não me importe mais, eu me importo muito, mas eu não desgasto a minha vida. Tipo assim, vou morrer se a pessoa se desviar. Cara, é um problema que ela tá entrando nesse caminho. E aí você tem que ter inteligência emocional para lidar com isso, sabe? Então eu acho que... E entender, né? No meu caso ali, voltando para os adolescentes, entender. Eu fiz muitos cursos sobre adolescente, cursos assim, não necessariamente religiosos, sabe? Para entender o sistema, o cérebro, como funciona, o sistema límbico, todo o processamento cerebral deles e tal. E isso me deu mais tranquilidade, me fez entender. Então, eu acho que para lidar com isso, conhecer mais como funciona a psique do adolescente, eu acho que isso ajuda pra caramba. E lembrar, cara, que o próprio Deus dá opção, né? Eu sempre brinco lá com as pessoas, se eu fosse Deus eu ia falar assim, mano, vai todo mundo aceitar Jesus, não tem essa de, não, aceita, não, vai dobrar o joelho e vai aceitar, cara, na marra, eu dei meu filho pra morrer por vocês. Só que eu não sou Deus, né? Graças a Deus. Eu não sou Deus e Deus dá essa opção. Então pensar que o próprio Deus dá a opção, sabe? Tipo assim, Deus dá a opção. Mas aí o adolescente vai e volta, ele é instável, faz parte do processo da vida, cara. Ele tá saindo da infância para ir para a vida adulta. O sistema cerebral dele está trabalhando para isso. Ele está buscando essa independência. O que eu posso fazer então? Eu vou ficar tentando aparar. A gente chama de rede de apoio, né? A rede de apoio que fica ali, ó, sabe? Então, se, por exemplo, você tem um adolescente na tua casa e ele está se distanciando da família, entenda que isso é natural. Humanamente falando, é natural. Agora, você não tem que lavar a mão e falar assim, que se exploda, faça o que quiser, né? Até porque geralmente você é pai, é responsável, você não pode abrir mão, mas você tem que entender que é um processo natural da vida. Porque amanhã ou depois você pode faltar. Então, tipo, naturalmente ele quer achar essa independência. Só que o que você precisa fazer então? Ficar como rede de apoio. Todo adolescente, quando ele entra na fase da adolescência, ele quer
fazer por ele mesmo, ele quer chegar na conclusão dele. Aí você pega um filho de crente, por exemplo. Ele cresceu a vida toda, os pais falando, Deus, Deus, Deus. Agora ele quer saber se é isso mesmo. Tipo assim, ele já não se importa mais. Vai colocar à prova tudo aquilo que ele aprendeu, né? Exatamente. Ele fala assim, não, eu quero saber se é assim. E aí ele começa e faz coisa errada e tal. Qual é o nosso papel nesse momento? É rede de apoio. Eu sempre falo para pais assim, cara, o que você pode fazer? Cria o seu filho num meio em que ele possa ter boas referências, né? Então igreja é rede de apoio, escola é rede de apoio, galera da rua é rede de apoio, a galera que anda com ele é rede de apoio. E aí, cara, você como pai, como responsável, como um pastor, como um líder, tem que dar espaço para ele, mas ao mesmo tempo acompanhá-lo, sabe? Não é deixar ao bel prazer, mas também não é ficar prendendo numa caixinha, porque mais cedo ou mais tarde ele pode estourar essa caixinha e aí a coisa fica pior. Então entender tudo isso acho que ajuda a gente a lidar com essa questão do adolescente. Boa. Agora, cara, uma vez eu vi um pregador falando e eu concordo em grau, gênero e número. O adolescente, ele é sinistro, velho. Se você ganhar ele, mano, se você ligar 3 horas da manhã e falar, vamos fazer um evangelismo, eles falam, vamos, mas eu não quero nem saber, tá ligado? Se você te ligar pro jovem, já fala assim, 3 horas da manhã, pastor, pô, pastor, não sei se vai dar, né, porque amanhã é isso, amanhã é aquilo. E o adolescente não, o adolescente é sinistro, é pau pra toda obra. Só que você tem que ganhar ele, né, você tem que ganhar ele, não adianta você vir só do alto do seu entendimento, querendo ministrá-lo, falando, blá, 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 blá. Ele vai te ouvir e tal, às vezes pela condição ele vai se obrigar a ouvir, mas não vai praticar porque entende que você não tem autoridade com ele ali. Cara, tu falou quando ele chegou, você falou uma parada que fez muito sentido, que você falou assim, esse cara ele tem o cheiro do adolescente, sabe? E aí eu lembrei do meu pastor, assim, nessa época, né, que ele sabia as gírias da época, ele tava no meio da gente, ele zoava igual. Então é aquele cara que literalmente você chegava, aponta o pastor. Não dá pra saber, porque o cara tá no meio da galera, tá ligado? É o mais velho, talvez. Mas tipo assim, aponta o pastor, mano, não sei por quê, porque o cara tá no meio da galera, cara. Ele tá rindo, ele tá zoando, ele tá jogando ping-pong, ele tá zoando o cara, né? Então, tipo assim, entra na zoação da galera e isso faz com que todo mundo fique assim, pô, mano, esse cara é maneiro mesmo. Sabe, tipo... E sabe o que é interessante? Quem é Jesus? Aquele que eu for lá e der um beijo. Porque no mais ele tá no meio da galera. Porque no mais não dá pra saber, né? Não dá pra você saber quem Excelente. Que é, tá ligado? Então assim, eu vou confessar pra você algo assim. Pra mim hoje, eu falei pra minha esposa ontem, falei, ó, se tem um ser que eu admiro é o tal do pastor. Hoje eu admiro. Que eu falo, cara, ser pastor é muito complexo. Você pode querer ser pastor, eu falo pra você, não queira. Seja. É isso aí. Identifique em você se você é ou não. E tá tudo bem não ser. Mas se você entenda que é um processo muito interessante. Porque você, cara, é muito recente um processo que pra você viveu lá atrás. Tipo, não pegar os problemas e levar pra casa. Sim. Eu me vejo em alguns ambientes meus em casa triste por algumas situações. E aí eu tenho que lidar e não deixar essas coisas invadirem a minha casa. Às vezes não dá, mas eu preciso, e até fui ministrado por um querido irmão esses tempos, assim, falou, cara, você precisa aprender a separar as coisas. Eu falei, cara, só que eu não consigo ser indiferente se eu vejo um amigo meu fazendo besteira. Eu não consigo, porque assim, eu não consigo simplesmente, não, tá tudo bem, faz a besteira que você quiser que eu vou seguir minha vida aqui normal. Eu não consigo ser assim. Eu tenho aquela coisa assim de... Sou mais calor, eu tenho um apego que não deveria ter, que vai um pouco além, aí é uma falha minha como pastor. Mas eu lembro que você, que é uma outra característica que eu vejo de você, que você moldou um valor no meu coração, que eu falo para as pessoas, e você foi um cara que foi fundamental. Você viveu um tempo da igreja que o pastor tinha morrido, a pastora estava entregando a igreja de certa forma para os filhos e a igreja perdeu a sua identidade de certa forma do que ela era. E a igreja começou a minguar. E você estava lá. E você não largou. Você se manteve. E aí você me chama um dia para tomar um café que você estava dando uma notícia, ó, estou indo para Bola de Neve.
Só que você não me dava motivos para ir. Você me mostrava um propósito a ser vivido. Que é um valor no meu coração, que é: o homem de Deus nunca se movimenta por motivo. Ele se movimenta sempre por propósito. E eu pensei assim, quando deu a crise que estourou na mídia da Bola de Neve, eu pensei assim: se o Fabrício sair, é porque a coisa tá ruim. E aí quando eu vi que você tava lá, vestindo a camisa, aí eu comecei a ficar bravo com os outros caras que saíram. Porque eu falava assim: bando de vagabundo, bando de pastor safado. Sabe por quê? Porque estoura uma crise, não é uma crise dele, mas é uma crise popular. Então vamos vestir a crise. Vamos tirar o nome Bola de Neve da cidade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falei: é mesmo? Caramba, como a Bola de Neve é uma igreja ruim, né? Aí eu começo a lembrar a minha vida. Um dia eu fui na Bola de Neve. Cheguei lá, tipo, eu era doidão, mas aquilo era muito doidão. Tá ligado? Um cara de chinelão, com dread assim, grandão, me servindo a ceia. E pra mim era muito impactante. Sim. Aí um dia eu fui pra Matinhos. Chegando lá, vamos no culto da Bola de Neve. Era sentado todo mundo na pedra. Não tinha o templo ainda. Caramba. Era uma coisa mais linda. Que coisa linda, eu nunca vou hein, meu irmão? esquecer, velho. Era uma parede de pedra que tinha centenas de pessoas assim, ó, sentadas no chão, nas pedras, cara. E alguém ali embaixo, com violão, fazendo louvor naquelas caixas ruinzona. Eu falo: cara, quem tem a ousadia de falar da Bola de Neve? Foi a igreja que ela conseguiu dar identidade para uma geração que as igrejas tradicionais não conseguiram. Exatamente. Uma revolução. Tá ligado? Aí você fala assim: não, mas ela tinha os seus problemas. Meu irmão, você quer ver problema? Vem falar comigo, eu falo da minha igreja aqui, tem um monte. A gente tem um problema pra caramba aqui. E a graça da igreja é isso, velho. Porque Jesus, eu gosto de falar, Jesus tem o pior time, mas não perde um campeonato. Ele tem um time ruim, velho. Só nego lesionado, nego zoado, nego não sei o quê. Cheio de ego, mas Jesus sabe onde colocar cada um, sabe? Cara, e é isso, assim, ó. No culto de domingo, o pregador falou sobre isso. Por que as igrejas hoje elas estão tentando esconder os problemas delas, se problema existe desde que Paulo mandou as cartas para as igrejas na Bíblia, mano? O cara tava falando lá, você, sua igreja, tá errado aqui. Vocês aí, ó, estão tentando matar não sei quem. Cara, problema existe desde que a Bíblia foi escrita, entende? E aí hoje elas estão tentando viver como se não existisse problema. Que é uma ilusão, né? Que tipo, todo mundo sabe que existem os problemas. Exato. Eu até brinco, né? Eu falo assim: cara, tem um jeito da gente fazer a igreja perfeita. Tirar as pessoas. Se a gente tirar as pessoas, vai ficar, ó. Vai ficar massa. Vai ficar top. Mas não pode ter ninguém. Se eu entrar, se eu pisar pra dentro, eu ferrei todo o projeto. Mas é interessante porque daquela geração lá atrás que você viveu naquela fogueira, você viu que alguns morreram, alguns foram presos, alguns se converteram e teve você. Né? Eu olho pra minha geração dos malucos e aí eu lembro que os quietinhos se perderam. E os bagunceiros hoje estão né? Ou viraram pastor, ou sabe, estão casados com sua família e tá tudo bem. É uma conta que eu gosto de falar assim: cuidado, que são os quietinhos que pegam uma arma e entram no cinema, atirando. Os bagunceiros, eles são apaixonados, velho. Eles são os... Então você vê um cara muito zoado, assim, muito bagunceiro, o dia que esse cara conhecer Jesus de verdade, esse cara vai ser a mesma coisa, só que amando o Senhor. Creio muito nisso, cara. Entendeu? Você viu isso a vida inteira, que você é líder de adolescente. Então, aí que é interessante, porque eu lembro de uma época que eu e você fomos cravados com alguns valores. Eu não sei como é que é esse valor, mas pra mim, o fato de você estar aqui hoje é um valor que eu não me apego à placa de igreja. É isso. Tá ligado? Eu não me apego. Eu queria ter sido crente na época do tal do Clubão em Curitiba. Pô, que eu não era crente uma nessa lenda, época. né? Uma lenda. Clubão é uma lenda. O que é o Clubão? Pô, você viveu o Clubão? Não, eu cheguei... o Clubão... Logo depois também, eu vim depois também. O Clubão é uma lenda, né? A galera conta do Clubão. Era uma reunião que os caras faziam, não sei se era semanal, mas parece que era no Largo ali, juntava uma galera, jovens de várias igrejas e rock e tal, um bagulho de evangelismo sinistro, cara. Só que era orgânico, não era uma coisa assim. Isso. Olha, você leva tal coisa, eu levo tal... Era não, orgânico. Vamos. Era um avivamento, né? Tá ligado? Era um avivamento.
Não, porque, cara, vamos falar, Curitiba ela foi semeada por isso daí também. Sim, com certeza. Curitiba ela tem uma importância no reino de Deus. Sei lá, Curitiba tem uma importância espiritual, cara. Porque aqui é uma coisa... surreal, né? Surreal, cara, o que acontece nessa cidade. É, sinistro, cara. Eu acho que é isso que você falou aí, né? Eu concordo com você. Eu trabalho com adolescente, com jovem. E, cara, e não é só na igreja, viu? Não é só na igreja. Se você vai, por exemplo, assim, né? Eu palestrei muito em escolas, em eventos da prefeitura. E o cara que mais bagunça ali, geralmente é o cara que tem mais potencial. Só que aí entra num outro ponto, né? Que eu nesses estudos de adolescentes, de jovens, que eu acho extremamente interessante, que eu acho que a gente tem que considerar isso para a igreja, sabe? Tem algumas coisas que às vezes a gente desconsidera e que eu acho que a gente deve considerar, que eu acho que ajuda, né? Como o conselho de Jetro lá, quando Jetro fala para Moisés, né? Jetro dá um conselho ali que altera pra caramba, né? Para Moisés a gestão ali das pessoas e assim por diante. E tem uma parada no mundo aí da educação, né? Que um cara chamado Howard Gardner, que fala sobre inteligências múltiplas e tal, não sei se vocês já ouviram falar disso. Eu sou um entusiasta, gosto dessa teoria dele. Então a teoria dele diz o seguinte, que se você pegar Einstein e Neymar, vamos pegar, tá? Einstein e Neymar, e vamos botar para fazer uma prova de matemática. Quem é o burro entre os dois? Quem vai ser? De matemática, Neymar. E aí, quem vai ser o gênio? O Einstein. Aí a gente pega as duas mesmas pessoas e colocamos num campo de futebol. Quem vai ser o gênio? Neymar. Quem vai ser o burro? O Einstein. E aí esse cara diz mais ou menos assim, ele diz assim, ó, cara, existem áreas em que não é que só existe um tipo de gênio, existe vários tipos de gênio, nesses tipos de inteligência, entende? Então, pô, o Neymar é um gênio com a bola no pé, um exemplo, né? E o Einstein é um gênio na matemática, vamos assim dizer, na lógica, né? Na física. Só que na educação normal, ali até, acho que é década de 80, 81, não sei, os caras mediam a inteligência só pelo QI, né? E QI é questões lógicas e matemáticas. Então, tipo assim, se o cara fosse bom em lógica e matemática, então ele era um gênio. Do contrário, né? Então você fazia o teste até hoje, né? Você faz o teste de QI e tal, isso, aquilo. Só que o que acontece? Por exemplo, eu pego um Chico, por exemplo, da vida, olhando ele como um líder de adolescente, tá? Eu olho pro Chico. O Chico tem a habilidade de se conectar com as pessoas. E eu percebo isso nele com muita facilidade. Se eu fizer um teste de inteligências múltiplas no Chico, eu tenho certeza que ele vai despontar a inteligência interpessoal, que a gente chama, que é essa conexão entre as pessoas. Só que na escola, velho, não existe nota para inteligência interpessoal. Existe nota para lógica e matemática. Então, tipo assim, eu conto bastante o exemplo que eu tinha no meu colégio lá. No meu colégio, se você repetisse 3 vezes, você era convidado a se retirar. Então tinha um menino chamado Carlos, que era sinistro em educação física. Cara, sinistro. Periferia, tô falando, era uma fundação, né? A escola era uma fundação, então tinha toda uma estrutura, mas era voltada para a comunidade mais pobre. E o Carlos, cara, ele não conhecia o que era handball, mal conhecia o que era basquete, mal conhecia o que era atletismo. Mas era bom em tudo. Era bom em tudo, cara. Dava 5 minutos e ele era o craque. Ele era o cara, velho. Só que a hora que entrava na sala de aula, meu irmão, se você desse uma prova pra porta e pra ele, a porta tirava mais nota que ele. E aí o que a gente fala pra esse cara? Pô, tu é burro, mano. Não acredito, Carlos. Como é que você... Cara, você é muito burro, velho. E aí ele começa a acreditar nessa verdade. Sim. E aí o que acontece? Esse cara não vai passar. Ele vai reprovar. E ele vai ser expulso da escola. Vai ser, no meu caso lá, ele vai ser convidado a se retirar dessa escola. E ele é convidado a se retirar e ele acredita, então, que ele é burro. Olha o que a burrice dele, entre aspas, fez com ele. Tá ligado? E aí ele vai lá pro mundo lá fora. E aí tem as outras referências, crime, uma série de coisas que pode usar os talentos que ele tem, tá ligado? Então, tipo assim, por quê? Porque a inteligência sinestésica não é computada no boletim dele ali, no caso, a sinestésica, né? Então, existem esses vários tipos de inteligência e cada um é forte nisso. A minha área forte também é a inteligência interpessoal. Então, tipo assim, eu sou o cara que
me conecto. Vou estar conversando com o cara de trás, converso com o cara do fundo, converso com o cara do meio, converso com o inspetor, converso com o professor, converso com todo mundo. Só que no meu boletim não tem essa matéria, saca? E isso prejudica pra caramba, né? Eu consegui sobreviver, tá ligado? Porque ali, talvez por conta da minha mãe e tal, toda essa coisa, eu falo assim, pô, cara, eu preciso tirar pelo menos a média. E eu fazia isso, eu contava as provas assim, eu falava assim, esse aqui dá 2 pontos, esse aqui dá 2 pontos, esse aqui dá 2 pontos. 6. Acabou, não vou fazer mais a prova. Eu sabia quando eu ia acertar, sabe? Esse aqui eu sei, esse aqui eu não sei. Não, esse aqui eu vou começar sabe aquelas perguntas que dizem assim, ó, qual a bacia hidrográfica? Aí você fala assim, a bacia hidrográfica, e aí parava pra dizer que tinha batido o sinal, né? Porque eu só queria bater a média, entende? Então, tipo assim, tá se identificando. Cara, isso é inteligência, tá? Isso é inteligência, tá? Cara. E tem inteligência pra caramba por trás disso. Aí, cara, agora trazendo, vamos pensar isso, né? Se a gente tem esse entendimento também na igreja, liderando adolescentes, liderando jovens, vai ter um jovem ali, cara, que ele é sinistro na Bíblia e tal, pá, todo mundo tem que conhecer a Bíblia, a gente sabe disso, só que às vezes esse cara, o cara que tá fazendo bagunça ali, ele é bom de conexão, ele é um pastor, ele consegue a conexão com as pessoas de maneira muito fácil. Cara, o Chico, você não viu o Chico sozinho, ele só ficava sozinho se ele quisesse. Às vezes ele tava meio chateado, ele queria. Mas, tipo assim, geralmente tinha gente em volta. Porque a inteligência dele permitia essa conexão. E o engraçado é que às vezes ele até ele zoava muito, né? Então, às vezes ele zoando a pessoa que estava sendo zoada, ficava com ele. Querendo ficar com ele, entende? Porque era a inteligência dele. Agora, quando eu tenho esse entendimento como líder, ao invés de eu reprimi-lo, ao invés de eu ficar falando, opa, você é isso, você é aquilo, e tentando encaixar ele num dogmazinho, naquilo que eu acredito que é o crente correto, eu encaixando o cara dentro da matemática, do lógico-matemática, quando eu tenho esse entendimento, eu faço o contrário, eu falo assim, mano, matemática para passar de ano, tá? Então, beleza, estuda para passar, você tem que passar, não tem jeito, mas assim, vamos focar nisso aí que você tem forte. E na real, o que a escola faz e a maioria dos pais fazem é o contrário. É tipo, tu é muito bom em matemática, mas tu é muito ruim em português. Mano, estuda português. Isso. Não faz sentido, isso, irmão. Exatamente. Porque cara, a mesma energia que se eu colocar pra estudar a matemática, eu me torno muito melhor. Explode. Exato. E aí faz o português. É igual, por exemplo, o cara que tem dom de outras línguas. O cara, ele pega assim, ele sabe falar outras línguas com muita facilidade. Uhum. E aí tu vai botar esse cara pra estudar matemática, mano, pra fazer equação de segundo grau. Que perca, não, manda, né? Esse cara estudar russo, mandarim, porque ele vai aprender e vai ser mais prazeroso, isso daí, eu tô aqui tô bebendo em cachoeira, tá ligado? Porque o meu filho é o seguinte, as notas dele é uma briga, velho. Só que ele aprendeu inglês sozinho. Aí, irmão. É isso. Ele é fluente, ele faz live em inglês. Só tem americano no canal dele. Olha que loucura. Ele fala inglês e aprendeu sozinho, não fez um curso na vida. Você tá doido, Chico? Eu vou ficar dizendo assim, e aí, me fale, como é que é? Cambalagem, sabinada, balaiada, qual que é a revolta que teve no Minas Gerais? Tá ligado? Uhum. E aí que tá. Eu vendo a tua história assim, e muitas pessoas olhavam em você, o pai que não tinha uma figura masculina que nunca tiveram. Uhum. E tem uma coisa que as pessoas, que ninguém consegue tirar de uma pessoa, é o filme que ela viu de alguém. Eu procuro com meu filho que ele veja um bom filme, que ele olhe para mim e fale assim, quero ser igual ao meu pai e casar com uma mulher igual a minha mãe. Amém. Essa é a maior... É o que eu busco na minha vida de mais profundo, assim, é que meu filho olha em mim e fale assim, pô, meu pai é zica, velho, ele tem um negócio diferenciado e tal. Nossa. Eu vejo você lá, pai de 4 meninas. Uhum. Meninas de gerações diferentes, assim. Isso. Uma é mais da mídia social, a outra... E aí e você tá... Cara, nós estamos ficando velho. Tamo. E eu tenso porque você olha pra trás e você olha e fala, poxa, como eu queria que fulano tivesse aqui. Mas ele decidiu não estar. Fulano, eu conheci gente que chegou e falou assim, o diabo que aproveite, porque o dia que eu me convertei, de verdade, o cara da igreja falando isso, o cara vai lá e morre. No meio de uma loucura, leva um cacete numa festa e morreu. Tipo, a pessoa brincando com a vida, assim, sabe? Brincando como Triste, se o processo da salvação fosse um botão que você liga e desliga a hora que você quer, assim. Como é que é pra você
você meio que deixou claro, tá? Porque você separa as coisas, sabe lidar. Como é que é o pastor olhando as pessoas? Como que é... Você consegue chegar em casa e falar assim, pô, não sou pastor. Aqui eu sou marido da Mônica, sou pai das meninas. Cara, consigo tranquilamente. Tranquilamente. Mas talvez a jornada me levou a isso, né? Como eu falei, não foi sempre assim. Hoje eu consigo fazer isso tranquilamente, porque na verdade, cara, uma coisa que eu aprendi no corre, né? No corre ministerial. Uhum. A gente precisa ser integral, sabe? Tipo assim, quando eu tô lá pregando, quando eu tô com a galera lá na igreja, eu sou o Fabrício. Quando eu tô na minha casa, eu continuo sendo o Fabrício. Se você for na minha casa, esse papo que a gente tá tendo aqui é o papo que você vai ter na minha mesa. A gente teria esse papo na mesa. Inclusive a gente às vezes está conversando, galera que me acompanha, que vai ver o podcast, sabe disso. Que eu falo assim às vezes, cara, isso aqui dava um podcast, essa conversa aqui. Porque tem umas conversas e você fala, caraca, que conversa boa, né? E eu tento trazer leveza para isso, sabe? E quando se trata das minhas filhas, eu também sou pastor delas, entende? Então, tipo assim, mas aconteceu uma parada lá fora que foi sinistra. É lógico que às vezes, cara, fica difícil, né? Como você bem falou, às vezes fica difícil de administrar. Eu passei por algumas situações esse ano aí que foi muito difícil. Mas muito difícil, meu irmão. Eu só me agarrei à fé. Eu falei assim, cara, eu tô embaixo de uma palavra e eu vou ficar embaixo da palavra. Se tiver que morrer, eu vou ficar aqui embaixo dessa palavra. E fiquei, graças a Deus, saímos mais forte que entramos nesse rolê, para honra e glória do Senhor. Mas eu tenho um compromisso na minha casa, sabe? Tipo assim, que é ser pai, cara. Ser pai e ser marido, sabe? Então assim, mas eu não deixo de ser pastor, entende? Só que eu tento... É até difícil falar, separar as coisas, assim, separar os assuntos, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu vou tratar as coisas lá fora como eu trato aqui dentro, entendeu? O que é uma coisa que acontece muito, Chico, na minha opinião, sabe? Minha visão, né? Eu acho que quando a gente ganha o título de pastor, a gente já era pastor. Uhum. Né? Você já era pastor, cara. Olha a tua história, bem antes. Você era pastor até quando você não era convertido, mano. Porque sempre tinha gente em volta, né? Então, tipo assim, a gente... E eu também, a minha trilha foi assim, minha jornada foi assim. Só que quando você ganha o PR na frente, algumas coisas começam a mudar, né? As pessoas passam... Algumas pessoas que não te conheciam, as que te conheciam, que não te consideravam, passam a te considerar por conta do título, né? E, cara, eu penso, sabe, que é uma parada que eu acho que é válido a gente trazer pra mesa aqui, que às vezes a gente acaba assumindo um lugar que não é nosso, sabe? Por conta do título. As pessoas começam a te ver muito no altar e elas começam a criar uma ilusão de que você é um super-homem, que você não tem tentação, que você é isso, que você é aquilo. E, cara, qual é o problema disso? O problema é que você começa a aceitar isso. Uhum. E, cara, não dá pra sustentar isso. Pra sustentar isso, sabe o que você tem que fazer? Se isolar. Isso. Aí você se isola. Exatamente. E aí você não vive, cara. Aí você não pode... não posso levar o cara na minha casa, porque daí não sei o que. Esses dias eu vi um Reels do Douglas, do Jesus Cop, falando sobre isso. Não leva as pessoas na sua casa, pastor, não sei o que. Não sei o que. Ele falando, né, que a gente foi ensinado a, de certa forma, se isolar. Ele não estava pregando isso, ele estava indo contra isso, né? Que é uma parada que eu acredito. Então, tipo assim, mano, às vezes eu começo a aceitar o que as pessoas estão falando. Você é demais, Fabrício, cara, você é demais. Aí eu falo, eu sou demais mesmo, cara, eu sou demais. Cara, eu não sou demais, cara, não posso mostrar pra esses caras que eu não sou demais. Eu não posso mostrar. E aí eu me isolo, cara. E aí eu deixo de ser quem eu sou. E vira um personagem. E vira um personagem, meu irmão. E eu acho que isso mata o cara, porque isso mata a identidade. Uhum. Sabe? Um dia um cara chegou pra mim e falou assim, né? Nós estávamos numa conferência e, embora ele falou brincando, eu sei que muitas pessoas pensam isso de verdade, né? Que eu sou o cara que dança, que pula junto com a galera, eu gosto disso e não vou abrir mão disso. E aí alguém falou assim, ó, cara, aí ó, porque aí você, ó, olha lá fulano, apontou uma pessoa e falou, ó, como é que ele fica? Ele fica assim, cara, ó, na hora do... Por isso que ele tá lá, ó, e tal. Você tá aqui, ó, você tá sentado nessas cadeiras, podia estar sentado lá, porque às vezes você se comporta como um moleque e tal, não sei o quê. Aí eu olhei pra ele e falei assim, custa a minha identidade
custa muito caro, né, velho? E aí fui pro meio da galera e pulei. Porque o que eu acredito, mano? Pra que eu preciso? Cara, não ter necessidade de aprovação é maravilhoso, né, mano? Nossa, você tá maluco, é libertador. Libertador, isso aí. Cara, Jesus morreu por nós pra que a gente pudesse gozar dessa liberdade. É que você lá no começo da conversa, você falou uma coisa que matou. Que a vida com Deus ela é muito simples. A gente complica e vai criando sistemas e tal. Mas se você entender assim, ó, vou falar, eu sou a mesma pessoa lá de trás. A diferença é que hoje eu tenho que tomar remédio para dor e vivo algumas coisas um pouco mais isolado. Por conta de limitações físicas, assim. Não sou o cara do ping-pong, não sou o cara da zoeira mais. Tipo, sou o cara da zoeira mais reservado, assim. Sim. Tem rolês diferentes. E eu olho para você e falo, cara, que interessante, né? O tempo tá passando, quanta coisa a gente já viveu. E você foi o cara que tocou a vida de uma geração inteira. E de repente, voltando um pouquinho na tua história, você veio com a Bola de Neve. E eu falei, cara, o Fabrício foi pra Bola de Neve. E eu lembro que um pouquinho antes de ir pra Bola de Neve, eu te chamei pra Você foi que ano pra Bola de Neve? 2016. 16. Tá, então voltando alguns anos antes. 2009. Fabrício, vai ter uma vigília na minha casa. Você falou assim, boa, bora. Vou com os adolescentes da igreja. Leva até hoje. Quando você soube que determinada pessoa ia, você falou assim, nós não vamos. Caraca, velho. Você falou assim, nós não vamos. Daí eu falei, como assim, cara? E você, um dia eu te conto. A gente teve uma conversa, você me contou, ó, fulano vai estar lá, fez isso, 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 e eu não vou expor a nossa galera a essa situação e tal. E eu lembro que, cara, você me ensinou a ver que os homens de Deus falham. Lá atrás. Eu lembro até hoje, assim, que eu falei, cara, não imaginava, que você me deu uma notícia muito ruim na época. E caraca, eu não lembro, cara, não lembro nem quem era. Cara, você vai falar aí, mas... Não vou falar, Deus o livre. Mas foi uma coisa que me chocou muito, assim. Que aquilo me tirou uma... Eu tava sendo preparado pro ministério que eu vivo na minha vida hoje, assim. Foi desconstruído a ideia de líder líder não sei o quê. Em nós foi colocado alguns valores de proximidade com pessoas, de amar pessoas, ser de verdade. Porque eu sou o cara que não pulo no meio da galera, mas eu tô no meio da galera. Sim. Então você vai me ver pouco no púlpito. Eu prego também. Mas eu tô sou o cara... Mais no pasto. Do rolê. Eu sou o cara que pesca com a galera da igreja. Eu sou o cara que joga tabuleiro, que joga online. Eu sou o cara que lê a Bíblia com a galera online. Faço vários rolês assim, ó. Eu tenho minha igreja. Sim, lógico. Tá ligado? Que é a igreja. E aí você, Bola de Neve, de repente estoura a saída do nada do líder da igreja de Curitiba, sai, né? E todo mundo tipo assim, o que tá acontecendo? Aí você começa, tipo, eu acabo escutando algumas teorias e falo, nem quero saber, pô, o cara é homem de Deus, deixa ele viver a vida dele. Foi exatamente o que eu fiz. E eu tinha aquela, o Fabrício tá lá, tá tudo certo. E a gente nem se falava, faziam anos, né? Mas eu sempre tive essa imagem de você. E aí, de repente, estoura na internet uma crise na Bola de Neve. E aí eu pensei, cara, como é que deve estar Curitiba? Porque tomou uma pancada depois da outra, assim, ó. Blá, blá. Cara, assim, ó, vamos lá. Eu não tenho... Eu conheço o Ministério Bola de Neve, né? Tipo, foi muito famoso. Mas, por exemplo, eu não sei onde começou, né? Eu não sei qual foi o princípio que fez esse ministério começar. E eu não sei o que fez esse ministério acabar. Eu só sei que... Não acabou. Não acabou, né? Assim, mas que tá vivendo essa transição. Vivão. Não, tipo, que tá vivendo essa transição. E aí eu vi, cara, uma galera na internet, assim, ó, com tatuagem do Bola, mano. Tipo, a galera vive a parada. E tinha gente que tinha tatuagem e tava assim, mano, tá aqui, é meu. E tinha gente que tava apagando a parada. O que você, enquanto Fabrício, tá? Não como Bola de Neve, não como a instituição, mas assim, o que tá rolando? O que tá acontecendo agora? Vou falar como Fabrício, né? Eu não tenho autorização e nem falo pelo Bola de Neve, que é a instituição que hoje, além de ser a igreja, a minha denominação, é também o meu empregador, né? Então não tenho essa autorização para falar pelo Bola de Neve, mas vou falar como Fabrício. Todas essas situações que ocorreram,
coisa que foi pra internet, um monte de coisa. Eu tenho um posicionamento diante de tudo isso. Eu me movo por uma palavra. Cara, eu entendo assim, ó. Alguém falou assim pra mim, mas e se acontecer isso, se acontecer aquilo. Cara, se Deus falar pra mim sair, eu saio. Pode estar bem, pode estar ruim. Eu tava vivendo o meu melhor momento no balão quando eu saí. Eu tava 16 anos lá. Eu me batizei lá, eu fui ordenado pastor lá. Eu tava na boa lá. Uhum. E eu tive 3 sonhos e o Senhor foi falando. Eu fiquei 2 anos brigando com o Senhor. Até que eu falei, cara, não tem jeito, eu vou sair. Então eu vim pro Bola de Neve embaixo de uma palavra. Uhum. Eu sei a importância de estar embaixo de uma palavra. Uhum. E eu vou te falar. Quando você está embaixo de uma palavra, mano, você é muito mais resistente às situações que vêm. Uhum. Porque quando você vai para um novo estágio da sua vida, um novo ciclo, seja um novo trabalho, seja uma nova cidade, seja o que for, e você tem dúvida se aquilo foi da parte do Senhor, toda hora que bater o vento, você vai falar assim, cara, será que eu fiz certo? Uhum. Será que tá... Ai, cara, será que... Sabe? Então, assim, antes de eu ir pro Bola de Neve, eu pedi inúmeras confirmações ao Senhor. E confirmações que não foram fáceis. O Chico era da igreja, sabe como que funcionava lá. E uma das coisas que eu pedi foi, eu quero receber a bênção, Senhor, no altar. Eu quero que eles me abençoem no altar. Dos 16 anos que eu estava lá, eu não tinha visto isso acontecer ainda. E aconteceu da maneira que eu pedi para o Senhor. Então eu saí de lá com uma extrema convicção que eu precisava sair para viver esse novo tempo. Só que eu chego no Bola de Neve, não sou ninguém no Bola de Neve, sou ninguém na fila do pão. Uhum. E fiquei 3 anos lá sem fazer absolutamente nada. No meio desses 3 anos, o que acontece comigo? Eu falo assim, cara, meu Deus do céu, cara. Eu fico coordenando o culto com a minha cabeça lá, né? Porque a gente fazia, aí você fica assim, ô pessoal, apaga a luz, não espera o pastor pedir não. Ô gente, o louvor entra, mas tem que esperar o pastor. Sente, cara, fica aí, fica conectado com a mensagem, pessoal da luz. Pelo amor de Deus, vocês estão conversando, sabe? Sozinho ali, né? 3 anos, cara. Só que por que eu não desisti? Porque eu tinha certeza que tinha uma palavra. Uhum. E chegou um tempo, cara, que eu falei assim, será que Deus me trouxe aqui pra me ficar no banco pro resto da vida? E falei assim, se for isso, o Senhor sabe o que é melhor, que assim seja. E de repente Deus vai e me pinça no meio da multidão e me lança como co-pastor, ali na época do pastor Bigardi, juntamente com 2 outros pastores que eu respeito muito, pessoas que eu respeito e tenho uma amizade até hoje, converso com eles. Então, essa experiência, diante de tantas outras experiências que eu já tinha tido com o Senhor, só confirmou mais para mim. Eu preciso andar embaixo de uma palavra. Eu preciso andar embaixo de uma palavra. Cara, não importa. Não importa. Você pode me falar o que você quiser, velho. O que você quiser. Para mim, o que vai prevalecer é a palavra do Senhor. E eu não vou terceirizar. Eu tive uma discussão com uma pessoa esses dias. Eu não terceirizo uma decisão dessa para um homem, para um terceiro. Mas Deus não pode usar um homem, pastor? Pode, mas o Senhor tem que confirmar. Se o Senhor não confirmar, velho, você vai chegar para mim, Deus falou que isso. Eu falei, glória a Deus, mano, vou pôr na estante aqui. Se o Senhor confirmar, beleza. Se o Senhor não confirmar, irmão, sou eu que vou colher a consequência, tio. Eu não vou fazer o que você acha que Deus quer que eu faça. Eu vou fazer o que eu acredito que Deus quer que eu faça. Boa. Sabe? Então, assim, estar embaixo de uma palavra, estou falando aqui da questão de tudo que ocorreu, né? Eu não posso falar o que é, o que não é, porque nem tem essa autonomia, essa autoridade. Mas, para mim, foi assim, cara, qual é a palavra de Deus para mim nesse tempo? E o Senhor não pediu para mim sair, o Senhor pediu para mim ficar. E, obviamente, ficando, eu percebi algumas coisas. Vendo algumas outras atitudes, eu entendi o porquê que Deus pediu para mim ficar. Eu falei, cara, faz sentido, é isso. E hoje eu tenho orgulho, cara. Eu sei que isso aconteceu algumas situações e parece que antigamente todo mundo tinha orgulho de falar que era do Bola de Neve, que era do Bola de Neve. Aí depois que aconteceu tudo isso, o cara já fala assim, Bola de Neve, já fala mais. E eu tenho orgulho de falar que eu sou do Bola de Neve. Tivemos uma conferência agora, essa semana que passou, e foi um mover de Deus maravilhoso. Eu tô lá, cara, eu sei o que acontece naquela igreja. O cara pode falar o que ele quiser, eu respeito a opinião dele. Como já tive conversas no privado com algumas pessoas que atacaram o Bola. Eu falei, cara, você fala o que você quiser, eu respeito, tá tudo bem, mano. Você tem o direito de falar. Agora, eu tenho o direito de tomar a decisão que eu acredito ser a correta. Então, se você acha que é isso, ok. Agora, não ache que só porque você acha, não existe possibilidade de não ser, e eu tenho que seguir o que você quer falar.
Você não vai tirar o meu direito de pensar. Você não vai tirar a minha capacidade de cognição e o meu relacionamento com Deus. Quem morreu por mim foi Jesus, velho. O meu intercessor entre eu e Deus é Jesus. Não é outro homem e eu não vou ceder isso. Se é uma coisa que eu aprendi na minha vida. Nunca vou ceder isso, cara. Isso aí, cara, é o Espírito Santo que vai ter que falar pra mim. Então, tipo assim, diante de tudo que aconteceu, eu me sinto honrado de ter participado dessa situação, de ter permanecido no Bola de Neve Curitiba, juntamente com outros grandes guerreiros que se levantaram ali e que ficaram firmes e fortes. E me alegro por tudo que nós vivemos, embora tenha sido difícil, embora tenha sido complicado. É lógico que teve momentos que você falou, caraca, o que vai acontecer? Porque a internet, ela é a história da narrativa, meu irmão. Quem narra a história, narra contando, partindo do objetivo que ela quer alcançar, entendeu? E como eu disse, eu respeito. Você pensa isso, irmão? Fechou. Eu espero que você esteja fazendo dentro da vontade do Senhor, porque uma hora a fatura chega. E aí, cada um. Agora, não me obrigue a querer seguir o que você está falando. Porque eu sou sujeito homem e do lugar que eu venho, a gente não segue só porque você está falando. Eu preciso ter um entendimento no Senhor a respeito disso. E baseado nisso, baseado no entendimento de que Deus não me deu uma palavra para sair, eu continuo firme e forte, os cultos continuam no Bola de Neve, a igreja continua crescendo, a gente continua vivendo aquilo que tem para viver. Outro dia alguém falou para mim nos bastidores, você está cuidando das pessoas que faz a máquina rodar. Meu irmão, venha viver comigo. Venha caminhar comigo. Pô, isso daí é uma chatice. Quando eu mudei de igreja foi a mesma coisa. Comecei a receber mensagem de pastor. Você tá maluco? Vai andar com calma, não sei o quê. Eu falo, cara, aí que tá. Quando você tá endividado, você acha que dinheiro te resolve o problema. Quando você tá com um problema no casamento, você acha que um conselho de um psicólogo resolve o teu problema. Entenda uma coisa, homem de Deus. Você tem que estar debaixo de uma palavra. É isso aí. Dinheiro não muda contexto de endividado. Dinheiro na mão de endividado gera dívidas maiores. Você tem que estar debaixo de uma palavra, velho. É isso. Homem de Deus debaixo de palavra. Cara, muito interessante esse teu ponto de vista. Ponto de vista não, o teu posicionamento. Sim. Sobre estar debaixo de uma palavra. Aí o Fabrício hoje, você assumiu Bola de Neve durante um tempo, né? Você foi o pastor principal da igreja. Sim. Hoje você daí voltou pro teu cargo de copastor. Isso. Que é dar o suporte pro pastor sênior ali. E tá ali com o cheiro da ovelha. Que é a coisa linda, né? Que é o que a gente gosta. E aí hoje, 2016, você tá lá há 8 anos. 8 anos servindo ao Senhor nesse ministério maravilhoso. E aí eu falo pra quem tá nos assistindo, cara, cuidado pra você falar. Eu tenho um cuidado assim na minha vida, porque existem algumas igrejas que é moda você falar. Então fale da Universal. Mas aquele tempo que a gente estava no balão, um exemplo, eu estava internado no hospital. Aí qual igreja foi me visitar? Foi a Universal. É isso aí. Então não fale da Universal para mim. Mas eles não... Concordo. Não fale para mim. Vai falar a igreja do balão do passado lá. Não. Foi a igreja que me aceitou. Do culto da vitória. Sim. Tá ligado? Dia que eu fazia zoeira, o pastor me abraçava e falava assim, Deus, eu quero ver o que o senhor vai fazer na vida dele. E eu, ver o quê, velho? Só quero zoar. Eu ia no teclado da igreja tocar Guns N' Roses, velho. No piano da igreja, que tinha um piano na igreja. Ia lá tocar Guns N' Roses no teclado do púlpito. Eu não sabia, cara. Eu era novo, eu era bobo. Precisava de homens de Deus que me dessem... Porque na verdade eu nem sabia que eu precisava disso. E Fabrício, nós estamos ficando velho, cara. Isso eu já constatei também, viu, Chico? E o que você acha dessa geração? Eu tenho expectativa massa. Pelo meu filho. Falo, cara, meu filho vai ser massa. Tipo, ele já é um cara diferenciado, assim, ó. Ele começa a enxergar as coisas. O cara, na hora do aperto, ele já fala assim, vamos orar. Aí, ó. Tá ligado? Pra mim é o... tipo, em vez dele falar assim, meu Deus, vamos fazer tal coisa, vamos ligar pra não sei quem. Não, ele fala assim, vamos orar. Pra mim, na hora da pressão, é o que sai dele. Glória a Deus. Que é o principal. E você hoje, assim, você como cara que tá... Você tá no meio da galera, mas tem um momento que você tá olhando de cima. Sim. Você tá vendo a coisa num contexto mais amplo. Qual é a tua expectativa do Fabrício, tá? Não tô falando da igreja. Qual que é a expectativa do Fabrício para essa geração? Cara, eu talvez seja até suspeito falar, né? Mas eu boto muita fé nessa geração.
Boto muita fé, de verdade. Eu sei que muitas pessoas falam, geração isso, geração é aquilo. Eu acho que isso é uma estratégia de Satanás pra minar, sabe? Tipo o lance do Carlos lá, tentando rotular, como eu falei naquela história lá. Satanás quer rotular essa geração, porque a geração isso, mimizenta, isso e aquilo e tal. E talvez haja alguns traços, algumas coisas. Mas, cara, essa geração, velho, para pra pensar. Se os grandes homens de Deus chegaram onde chegaram, com a tecnologia que tinha, aonde esses meninos vão chegar? Aonde que seu filho vai chegar, Chico? Com a internet hoje, você falou, tô fazendo live em inglês e tal. Olha, esse menino tá já, você para pra pensar. Então, assim, eu acho que, como o apóstolo Rina falou em uma das ministrações, das últimas ministrações dele, ele fez uma participação lá no Avalanche, que foi um congresso de jovens, que ele diz assim, que o nosso teto seja o vosso piso. Ele nem sabia o que iria acontecer e ele estava ali já, de certa maneira, se despedindo. E, cara, só pode falar isso quem acredita na próxima geração. Inclusive, o falecimento do apóstolo, né, que foi muito forte para todos nós, foi muito chocante para todos nós. Imagino. Mas que trouxe à tona, sabe, cara, o porquê que o Bola de Neve existe. Sabe? Não quero ficar falando muito do Bola de Neve, né, porque não tem essa autonomia, mas é impossível não falar, já que eu vivo isso hoje. Então, tipo assim, ele era um cara que acreditava na geração. Se você vê essa mensagem, você vai ver, ele acredita nessa geração. E eu sou um cara que acredita nessa geração também. Eu vejo pelas minhas filhas, eu vejo pelas crianças. Cara, eu tô indo pregar lá, as crianças vêm falar comigo antes de eu pregar e me abaixa e me beija, me traz cartinha, me traz presente. Um menininho esses dias gravou um videozinho, eu quero ser igual o pastor Fabrício, não sei o quê. Eu falei assim, cara, você vai ser muito maior do que o pastor Fabrício, porque o pastor Fabrício, quando ele nasceu, o ambiente era um. Então, ou a gente pode olhar para o ambiente e falar assim, cara, o mundo tá perdido, tá lascado agora, não sei. Ou a gente pode olhar e falar assim, mano, os caras vão partir daqui, velho. A geração alfa, se você pensar de onde eles estão partindo, meu irmão. Então, tipo assim, eu boto muita fé nessa geração. É lógico que nós, como a geração que já está passando, vamos assim dizer, temos que dar esse suporte, temos que auxiliar, e a gente tem que falar a mesma língua. E aí entra um ponto, sabe? Que eu penso que às vezes Satanás sabe disso e ele quer provocar uma divisão entre as gerações. Quando na verdade, cara, não tem que existir esse gap, esse espaço. Nós temos que fortalecer essa geração. Craig Groeschel disse uma frase uma vez que eu admiro muito. Ele fala assim, quando a gente juntar a experiência do mais velho com a força do mais jovem, a gente vai mudar tudo. Então, tipo assim, eu acredito na força do mais jovem, mas acredito também na experiência do mais velho. Então, se a gente conseguir fazer essa junção, se a gente conseguir fazer essa ponte, cara, a gente vai muito mais além e vai impactar o mundo de uma maneira muito mais eficaz do que tudo que a gente já viveu. Talvez alguém diga assim, cara, mas naquela época os jovens eram assim, era assado. Cara, eu tenho a sensação que Adão deve ter reclamado de Abel e Caim, e de lá pra cá sempre tinha alguém reclamando. Essa geração, eu imagino Adão, essa geração aí é terrível. E depois, assim sucessivamente. Mas se Deus é Deus e Deus é Deus, eu penso que Ele está sempre fazendo coisas para que aqueles que amam a Deus possam se sobressair, possam crescer e trazer o reino de Deus de uma maneira muito mais forte. Quer ver uma coisa que a gente pode perceber nessa geração, Chico? Você lembra? Eu fui o cara que foi enviado no Bola de Neve para saber se tinha maconha, isso, aquilo. Lembra de uma época que existia uma fala que tinha salinha da maconha, isso aqui? Eu lembro que os meus pastores, na época, no balão, falaram, cara, vai lá dar uma olhada, porque os jovens estavam indo lá. E a gente foi lá, cara, e eu lembro do pastor Bigard, brabo, cara, fazendo um culto. Eu falei, meu Deus, o negócio aqui é sinistro, velho, o negócio aqui é forte. Em 2006, mano, eu nem sabia tudo que ia acontecer na minha vida lá na frente, entende? Só que hoje, cara,
os pastores são muito mais tranquilos com relação a isso. Antigamente, é lógico que tem ainda gente, né? Mas hoje a gente é muito mais tranquilo. O cara fala assim, vou na outra igreja. Antigamente, você lembra disso? Tipo, tinha que pegar quase um protocolo, ir na prefeitura, 15 dias. Assinar o alvará. Tinha que ir no cartório, autenticar. Autenticar. Hoje, essa molecada não. Essa molecada vai e tal, o pastor tá indo lá e tal, não sei o quê. Vem, troca ideia. Existe riscos? Existe, mas é aquela história. A parede que te protege pode ser a parede que te impede de avançar. Eu vejo uma geração muito mais conectada com o corpo do que era antes. Antes era muito mais, entre aspas, né, mais faccionado, mais separadinho. Hoje, cara, sou do Bola de Neve, mas eu não tenho problema em ir lá na igreja do cinema, não tenho problema para ir em tal igreja e tal, não sei o quê. Eu sei quem é meu pastor, eu sei quem anda comigo, eu sei que ele me conhece, que ele vai me ajudar, mas não tenho problema em visitar. Vai ter um show de uma banda lá em tal lugar e tal. Hoje existe muito mais facilidade e eu acho que essa geração nos empurra para isso. Porque hoje em dia não dá mais pra gente só falar assim, não vai. Você tem que explicar o porquê. Por que não vai? Hoje em dia não dá. Não dá pra você falar, não vai, pronto, acabou. Não. E antes a gente usava a autoridade? Eu acho que a gente usava uma faceta de cuidado, mas a gente queria era controle, né? Tipo assim, a gente falava assim, não, eu tô cuidando de você, mas na verdade tá querendo controlar. E hoje em dia, meu irmão, se você falar isso pra um jovem, pra um adolescente, ele vai falar assim, irmão, perde ele, né? Qual que é? Você tem que me explicar essa parada aí, não tô entendendo isso aí não. Essa geração, ela tá... E eles exigem isso da gente, e isso faz a gente evoluir também, entende? Ao mesmo tempo, a gente também gera uma plataforma para isso, porque a gente vai trazer entendimento. Então, fala assim, cara, você tá indo em várias igrejas, é importante você ter um pastor que tá te acompanhando, velho. Porque se você não caminhar com um pastor que tá te acompanhando, você vai chegar lá, o cara fala algo de púlpito, mas o cara não conhece a sua particularidade. Então, tipo assim, é importante ter alguém te acompanhando de perto, porque esse cara sabe. O cara fala assim, não, o pastor lá falou que eu posso correr 10 quilômetros, mas o pastor que caminha com você sabe que você tem um problema no coração, que se você correr muito... Então, eu falo assim, cara, eu sei que ele falou 10 quilômetros, mas tá falando de uma forma abrangente e tal. Cara, você corre 3 quilômetros, eu tô com você, filhão. Só que daí eu tenho que ter uma postura de pai. Antigamente era assim, eu quero bater como pai, mas não quero cuidar como pai. Uau. Hoje em dia, se você bater como pai sem ser pai, a molecada fala assim, ei, quem é você? Tá maluco? Tá maluco? Nossa, mano, né? Que irado isso aí. E isso obriga a geração que é mais velha a repensar, sabe? A quebrar paradigmas e pensar, não, peraí, será que eu não tô pegando pesado demais? Será que realmente eu não tenho que mudar essa questão aqui? E eu entendo isso como uma evolução, né? Então, eu acredito muito nessa geração e acredito na geração que passou também, que trouxe até aqui, né? Cara, muito bom, Fabrício. Cara, que papo maravilhoso, que daria mais de 3 horas de podcast, mas infelizmente a gente não tem esse tempo. Cara, sim, obrigado pelo ter a disponibilidade de vir aí conversar com a gente, cara. Vai ser muito bom essa nova temporada com o Chico. Foi muito legal, cara. Muito assertivo esse convite. Uma honra. Foi muito Fábio, meu Deus do céu, eu tô... Foi muito legal esse convite. Honra pra mim, cara. E Fabrício, agora pra gente finalizar, cara, o microfone está aberto pra você, pra que você deixe uma mensagem que arde e queima no seu coração. É aquele momento em que você tá assim, você vai passar no telão da Times Square, todo mundo vai te ver. Rapaz do céu, cara. Peraí que eu vou pegar e fazer um rascunho ali. A internet, ela tá aberta aí para te ouvir nesse momento. E eu queria que você deixasse para as pessoas uma conclusão de tudo aquilo que você aprendeu. A gente que agora, aquele princípio elementar, simples e poderoso que você viveu e que você consegue condensar isso, jogar para as pessoas e fala, cara, é isso aqui. O que eu entendi é isso aqui. Eu carrego uma mensagem diante de todos os propósitos, chamados que eu entendo da parte de Deus. Tem uma mensagem muito forte que eu gosto, e que em todas as ministrações eu começo falando da minha família e eu termino falando essa frase, que é isso que está na minha camisa aqui, que é: o jogo é lá fora. Eu acredito muito que o reino de Deus não é um sistema religioso. Jesus nunca deixou um sistema religioso. Quando a gente ouve Jesus, você ouve reino, ele fala do reino, e reino é um sistema de governo, sabe? E o governo, ele não está limitado à igreja local. Eu amo a igreja local, eu vivo na igreja local, eu trabalho na igreja local, mas eu sempre falo para as pessoas lá, para as nossas ovelhas, para os nossos membros, que esse jogo é lá fora. Toda vez que eu acabo uma mensagem, eu lembro eles assim, mano, esse jogo é lá fora. Porque o que acontece? Às vezes o cara vem para dentro da igreja, ele pega a toga dele celestial, né? Entra,
tem uma experiência com Deus e a hora que ele sai, ele deixa a toga dele e vai viver a vida dele, né? Então eu acredito muito que esse jogo acontece lá fora. Então se a pessoa está ouvindo aí esse podcast, a hora que ela parar de ouvir, a vida dela vai continuar. O trabalho, a família. E aí a questão é, o que você faz com tudo isso que você aprendeu aqui? Será que você vai só continuar a sua vida do mesmo jeito, acumulando um conhecimento, sem expandir o reino de Deus? Se a gente vai levar o reino de Deus, a gente precisa entender que esse jogo acontece lá fora. Todo momento que a igreja do Senhor se reúne, eu tenho para mim assim, que é como um centro de treinamento, a gente aprende ali. Mas não é para ficar ali. Eu até brinco, né? Esse negócio do jogo lá fora, inclusive, surgiu lá no Balão em 2012, que eu fiz uma parábola assim. Imagina um time dentro do vestiário e a gente se abraça e fala: que legal, a gente é o time, nós somos demais, que legal. E vai passando o tempo e a gente, cara, a gente é demais. Uau, que legal, que da hora, que bacana. Aí o juiz chega lá e fala: gente, tem um jogo ali, vocês precisam... Não, deixa a gente aqui, a gente se ama, a gente é bom, a gente é demais, a gente não quer se separar, a gente quer essa sinergia aqui. E o juiz fala: cara, vai dar WO aí, sabe? E eu entendo que a igreja é assim também. Às vezes a gente quer ficar no aqui, quando na verdade o mundo lá fora carece do reino de Deus. O Senhor Jesus veio nessa terra para expandir o reino de Deus. Daniel não foi comido pelos leões para que o reino de Deus crescesse. Os irmãos que foram comidos pelos leões foi para que o reino crescesse. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram queimados para que o reino avançasse. Os nossos irmãos que morreram nas fornalhas morreram para que o reino avançasse. Então o objetivo principal é o reino. Para isso a gente tem que fazer esse jogo acontecer lá fora, no seu trabalho, na sua casa, no seu bairro, no seu lar. Pare de ambicionar, sabe? Eu preciso de um púlpito para pregar. Não, velho, você é o púlpito. A nova aliança, o púlpito se estendeu. Todo lugar que você pisar é o púlpito. E você precisa viver isso. Eu carrego isso assim, cara, como um negócio que eu não posso deixar de falar, sabe? Eu ia cavar um jeito aqui de falar isso aqui, você me deu a chance. Aí eu quero deixar essa mensagem para você que está assistindo o podcast aí, que esse jogo acontece lá fora, fora da sua congregação, fora da sua denominação. Eu mais uma vez reitero, a igreja local é extremamente importante. Eu amo a igreja local, mas você precisa entender que tudo que você aprende da igreja local precisa ser praticado na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira. É aí que a igreja entra em ação. Quando a gente está reunido, a gente está aprendendo, mas a hora que a gente vai, a gente é lançado e a gente vai como apóstolo, precisa levar essa bandeira do reino de Deus para o nosso trabalho, para quantas áreas, né? Tem aí as 7 áreas de influência que eu amo também, esse lance das 7 áreas de influência. Política, né? Política, você fala em política, os caras falam: pô, que chato, não sei o quê. Porque precisa de gente levando o reino de Deus lá. Mundo do entretenimento, cara. Mundo do entretenimento. Os caras falam: os caras só faz piada com palavrão. Só faz isso, não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque a gente não tem gente nossa lá. A gente deixou o mundo ocupar esse monte, ocupar esse lugar. E aí agora a gente está reclamando. Quantas vezes eu vejo o pai falando assim: o meu filho só escuta música assim, música assado, só gosta de um cara lá que é um comediante, que o cara só fala coisa errada e tal. Porque a gente não está tendo gente nossa lá fazendo um serviço de excelência. Porque se a gente tiver, a gente vai levar o reino de Deus. Então, em resumo, a minha mensagem é: o jogo é lá fora. Eu creio nisso de verdade. Eu acho que tudo que a gente aprende na igreja, tudo que a gente... E falando de igreja, não estou querendo dizer só com a igreja, né? Aqui nós somos a igreja, nós estamos como igreja aqui reunidos. Então, se você assistiu esse podcast, a pergunta é: o que você vai fazer com isso que você aprendeu de repente aqui? O que você vai fazer? Porque você vai... não, legal, bacana, aprendi, tá tudo bem. Não, tem que ter uma prática de tudo isso, porque esse jogo realmente acontece lá fora. Muito bom, tô muito feliz, Chico Preuss. E você, como é que você tá? Eu tô extasiado. Uma pessoa que eu amo, que construiu grande parte do caráter que eu tenho, que foi uma ferramenta de Deus na minha vida, cara. Então eu tô... E eu creio que você que tá nos assistindo, o jogo começa lá fora. Se você já começar compartilhando esse link com alguém, pra você entender que o reino de Deus é de todo mundo. Então, se você se acha maluco demais, ou tem aquele teu amigo assim que você fala: pô, isso daí não dá certo em nada. De repente ele é o cara da educação física. Ou de repente ele é o cara do xadrez e ninguém tá conseguindo identificar. Então compartilha, curte a nossa página. Pô, se inscreve, clica no sininho. O que mais que fala?
Deixa comentário para dar engajamento. Marca a gente no Instagram. Cara, manda carro de som aqui na frente da igreja, aquelas telemensagens. O que mais dá pra fazer? Pô, manda maçã do amor. Cara, faz quindim, sei lá. Mas, Fabrício, que honra ter você aqui. Honra minha, cara. Meu cara, Deus. Em nome de Jesus, a gente declara que Curitiba pertence ao Senhor, que Amém. a internet pertence ao Senhor. Amém. E que a gente possa ter mais mesas como o corpo de Cristo. Amém. Com o microfone desligado, chorar junto, compartilhar das coisas. E louvo a Deus porque a igreja tem homens que nem você. Amém. E tamo junto. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Obrigado pela tua audiência. Você é muito importante para esse projeto continuar de pé. Então faz o que o Chico falou, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, pega a pipoca, vai aparecer um próximo vídeo aqui para você assistir, aproveita e segue com a gente e eu te vejo no próximo Bíblia na Sobremesa.